todo mundo. E aí, turminha, tudo certo com vocês? Acredito que vocês estão no período de avaliação e espero que todo mundo esteja fazendo ótimas provas, certo? Eu vim aqui passar mais uma atividade de educação física para vocês hoje, para vocês fazerem durante a semana e também para vocês se animarem um pouco até nesse período de avaliação e até nesse período que vocês estão em casa também, certo? Uma observação: ao final dessa aula eu vou explicar algumas coisas da aula anterior, que como a edição ficou uma música muito alta e acabou que cortou a voz do tio. A explicação, como era que era para fazer, tudo em atividade, vocês acabaram ficando com dificuldade de entender. Eu vou explicar um pouco para vocês, mais ou menos como era que eu queria fazer aquela atividade, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser uma atividade, uma brincadeira mais que lembra bastante o basquete. Lembrando que nós trabalhamos dentro da quadra o basquete com a seguinte regra: quando aquele quadrado que se chama tabela e aquela cesta, eles estão lá, quando a gente joga, que bate na madeira, vale 1 ponto, e se cai dentro da cesta, aí é que a gente conta com 2 pontos. Por que isso, tio? Porque a bola, por ser pesada, eles têm que trabalhar com uma força muito grande para conseguir lançar ela lá para cima, certo? Então eu deixo pelo menos para a gente conseguir lançar ela até a madeira, e caso a gente consiga na madeira e acertar na cesta, ótimo. Se conseguir só acertar na madeira ou conseguir acertar só no ferro e voltar, ótimo do mesmo jeito, certo? Hoje a atividade a gente vai precisar de 3 itens ou 2 no máximo. Acredito que todo mundo tenha alguns brinquedos, como uma bolinha de brinquedo, como eu estava falando, feito essa ou essa. Caso você não tenha essas bolinhas assim, você pode utilizar bolinha de papel. Lembrando, não vamos utilizar os papéis que estejam limpos como assim, tio? Estejam folhas em branco ou que tenham algo que seja de extrema importância que esteja escrito, certo? Procura sempre um papel que já não vale mais, algum papel que está guardado um tempo ali, que a gente pode utilizar ao invés de rasgar e jogar no lixo, certo? Lembrando, amassa o bolinho de papel ou pode utilizar esse aqui, certo? O outro item é o balde. A gente pode utilizar um balde ou um recipiente que lembre uma cesta, lembre um espaço que a gente possa lançar no alvo, certo? Mais ou menos assim, tá vendo? Um balde, certo? Bora lá. Bom, pessoal, nessas últimas aulas eu vim fazer aqui nesse cenário que é o meu quarto da minha casa. E por que eu vim fazer nesse espaço? Para a gente ter uma noção de que não só numa sala, num espaço amplo, ou no terraço, ou no quintal, a gente pode fazer uma atividade. Aqui no quarto de vocês também, se for pequeno, se for grande, vocês podem fazer também. Até para a gente ter uma noção de que em qualquer espaço a gente pode fazer uma atividade, certo? Bom, ali vocês estão vendo que eu coloquei um balde. O balde eu coloquei mais ou menos numa distância relativa. Digamos que eu coloquei em 3 passos. Como assim, tio? A gente coloca o balde no espaço que a gente quer, anda, conta 3 passos. 3 passos, 2, o que vocês acharem melhor. Coloca numa distância e sempre pense o seguinte: vou começar com a mão que eu escrevo. Bom, eu escrevo com a mão esquerda. Quem escrever com a mão direita, começa com a mão direita, certo? Porém, acontece uma coisa diferente comigo. Eu escrevo com a mão esquerda, mas a maioria das coisas eu faço com a mão direita. Como assim, tio? Isso se chama mão dominante. Se eu faço tudo com a mão direita, então minha mão dominante é a mão direita. Se vocês conseguem fazer tudo com a mão direita, a mão de vocês também é a mão direita. Se vocês conseguem fazer tudo com a mão esquerda, então a mão dominante de vocês é a mão esquerda, certo?
Bora lá. Primeiro desafio vai ser o seguinte. A gente vai começar com os 3 arremessos no alvo ou na cesta, que a gente pode dizer, com a mão dominante, como eu falei. Com a mão que a gente mais utiliza para fazer movimentos. Exemplo, se a gente joga vôlei, joga bola, tudinho, a gente utiliza a mão mais dominante, certo? Bora lá. Lembrando, começando com a mão dominante. Vou começar com a mão direita. Vocês podem estar observando ao contrário, mas é a mão direita, certo? Começar com a primeira bolinha de papel. De baixo para cima, assim, certo? Tio, se eu errar, o que acontece? Se errar, pega a bola, volta, quando completar as 3 bolas, certo? E a gente vai fazendo isso até a gente ir acertando. Vai fazendo isso, digamos que 5 vezes. Faz, arremessa as 3 bolas, pega, arremessa as 3 bolas, pega. Quanto mais a gente pratica, mais a gente melhora, beleza? Bora lá. Primeira bola de papel. Agora as 2 bolas. Poxa, o tio errou todas. Que pena. Bom, pessoal, vocês viram aí que a primeira atividade o tio errou todas. Se vocês errarem, é normal, certo? Por que o tio errou também? Porque acontece muito nos primeiros movimentos que a gente faz, a gente ainda não está habituado com o espaço e nem habituado com o tamanho de força que a gente vai colocar. Ou seja, a força, a gente joga forte, a gente joga fraco, a gente vai ter que jogar muito distante ou muito perto, certo? Bora lá para mais uma tentativa. Segunda tentativa. Agora o tio acertou. Percebam aí o seguinte. O tio acertou por quê? Porque eu já me acostumei com o espaço. Na primeira vez eu errei porque eu não sabia o espaço, não sabia a força. Nessa segunda eu já acertei porque eu já sabia quanto de força, quanto de espaço, mais ou menos em que direção eu ia ter que lançar, certo? Isso vai acontecer também com vocês, que vocês vão jogar a primeira vez, podem errar, podem acertar também, isso é super normal, certo? Lembrando, a prática é que vai melhorar tudo. Vamos para a segunda atividade. A segunda atividade vai ser o seguinte. Na primeira a gente lançou de baixo para cima. A segunda a gente vai lançar de cima para baixo, certo? Bora lá. De cima para baixo, ó. Poxa, só acertei uma. Essa questão de eu ter acertado só uma é a mesma questão da primeira atividade. O movimento é diferente. O primeiro movimento foi de baixo para cima, o segundo agora é de cima para baixo. Mesma coisa, mesma questão de... O primeiro movimento era de baixo para cima, então eu tinha que me acostumar ao espaço, tinha que me acostumar à força, tudinho. Esses movimentos, isso é bem simples. Só para a gente entender que errar não é uma questão ruim na atividade, certo? É uma questão de prática, é uma questão que a gente vai praticando e vai acertando mais e mais. Beleza? Bora lá de novo para a segunda atividade. Bora lá, de novo. De cima para baixo. Tentativa essa. Digamos que valeu, né? Vocês viram aí, né? Que o tio, nessa questão de jogar de cima para baixo, não foi muito bom, certo? Agora, a terceira atividade é como se fosse a primeira, só que a gente, ao invés de a gente fazer com a mão dominante, a gente vai fazer com a mão que a gente não é dominante, certo? Se a gente fez com a mão direita na primeira, a gente faz com a mão esquerda na segunda, nessa atividade agora, certo? E assim vai, bora lá. Reparem que a mão não dominante pode acontecer que vocês joguem com muita força ou joguem para uma direção que vocês acham que é certo, só que na verdade a mão vai para outra direção, certo? Isso é super normal. Bora lá. Mão não dominante, hein?
Acertei duas. Segunda tentativa da mão não dominante. Perceberam aí que na primeira vez da mão não dominante eu consegui acertar duas. Na segunda eu só consegui acertar uma. Isso é super normal também, não só na mão não dominante, como na mão que a gente domina, certo? Isso é super normal de acontecer, porque a gente está praticando, a gente está trabalhando numa questão de um movimento que vai repetir, que a gente vai trabalhar, a gente vai decorar, beleza? Quarto exercício, bora lá. Uma correção aí. Eu tinha dito que a gente ia fazer no terceiro exercício o movimento que a gente tinha feito no primeiro exercício, que era o de baixo para cima, só que eu acabei fazendo de cima para baixo. Mas tio, isso muda uma coisa? Não muda, porque os movimentos a gente pode fazer variado. Como assim? No primeiro a gente não fez de baixo para cima com a mão que a gente domina. No segundo a gente pode fazer de baixo para cima com a mão que a gente não domina, certo? No terceiro a gente faz com a mão que a gente domina de cima para baixo. No quarto a gente faz com a mão que a gente não domina de cima para baixo, beleza? Lembrando que para faltar agora a gente vai fazer de baixo para cima com a mão que a gente não domina, beleza? Bora lá. Mão não dominante, de baixo para cima. Boa, já melhorou. E essa é a atividade de hoje. Tio, o que é que a gente pode variar nessa atividade? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer os 4 exercícios mais próximo do alvo ou da cesta. À medida que a gente for acertando, a gente vai se distanciando, ou a gente vai colocando a cesta em locais diferentes. Aqui eu estou utilizando o meu quarto, mas vocês podem utilizar a sala, podem utilizar um espaço de um corredor na casa de vocês, certo? Vamos agora para a explicação da atividade anterior. A atividade de semana passada, só um minutinho. A atividade de semana passada eu utilizei 2 folhas e chamei a atividade de caminhando sobre as ilhas. Mais ou menos isso. Como assim, tio? Essa atividade é assim. Vocês vão utilizar 2 folhas. Lembrando, eu estou utilizando uma folha em branco. Mas se vocês puderem utilizar uma folha que ninguém mais utiliza, é muito melhor, certo? Essas folhas aqui serão as pedrinhas da ilha. A gente vai trabalhar com elas a questão de equilíbrio e também a gente vai trabalhar com a questão de movimento sobre um espaço. Como assim, tio? Dentro dessa folha, esse espaço dessa folha é o único espaço que a gente pode pisar. A gente coloca no chão, pisa com os 2 pés. E a outra folha, tio, a gente arrasta com o outro pé? Não. A gente coloca num espaço mais na frente. Quando a gente quiser andar, a gente vai com os 2 pés para a próxima folha, certo? Tava nessa próxima folha, a gente vai arrastar com o pé, tio? Não. A gente vai se abaixar, se equilibrar. Mas e se a gente cair, tio? Se cair, senta no chão, se levanta, desequilibrou, se levanta, pega com a mão, coloca mais na frente ou coloca na direção que a gente queira andar, certo? Essa é a atividade da semana anterior. Eu peço desculpas pela edição ter ficado um som muito alto. Eu até fiz a edição e vi que o som tinha ficado no volume bom que dava para me ouvir. Porém, quando eu fui transferir, aconteceu esse probleminha. Mas está resolvido já, certo? A explicação da atividade semana passada é essa, sobre as 2 folhas. E a atividade de hoje é essa, da gente fazer uma atividade que lembra o basquete, mas só aqui em casa, certo? Recadinhos, fiquem em casa, procurem fazer todas as atividades. Quem está fazendo prova, ótimo essas provas, boa sorte, ótima sorte, tudo tá indo bem. Logo a gente vai estar junto de novo, certo? Beijão, tchau, até a próxima.